Jornal das 9. Informação com Paulo Nogueira. Ministro da Defesa foi exonerado. Pique Bota esteve hoje em Luanda. Universidade de Coimbra tem 7 séculos. Este é o Jornal das 9. Boa noite. Exonerado o Ministro da Defesa, Carlos Brito, Fernando Nogueira, atual Ministro da Justiça, vai substituí-lo. Razões de saúde é a justificação oficial para a exoneração do homem que há 2 meses substituiu Eurico de Melo no Governo. Carlos Brito, 54 anos, engenheiro. Um cargo ministerial por 57 dias. Foi hoje exonerado, uma notícia já esperada. Faltou a quase todos os conselhos de ministros que aconteceram durante o seu mandato. Raramente foi encontrado no Ministério. Muito cedo deixou a sua residência enquanto ministro no Forte de São Julião. Passou grande parte do seu tempo no Porto. Dizia-se doente e abatido. Um estado de pressão que, pensa-se, começou quando saiu derrotado das eleições autárquicas à Câmara do Porto. Pouco depois dessas eleições, foi apanhado de surpresa com a notícia da remodelação. Sr. Engenheiro, qual é o comentário à admissão do engenheiro Eurico de Melo do Governo? Soube agora, de maneira que ainda não estou refeito desse facto, de maneira que não tenho comentários assim especiais a fazer. Se esse facto se verificou, fico muito triste. Não sabia Carlos Brito que era o lugar de Eurico de Melo que ele iria ocupar. Aceitou substituir uma das figuras mais carismáticas do PSD. São os 2 vice-presidentes do partido. Mas o peso político das 2 personalidades não é de facto idêntico. Eurico de Melo saiu do Ministério com vários problemas na mesa. O Estatuto Militar, os diplomas que faltavam aprovar, o caso dos pilotos da Força Aérea. E enquanto, numa mesma ocasião, Soares Carneiro falou com os jornalistas sobre este problema, o Ministro da Defesa recusou-se. Sr. Ministro, quer comentar os acontecimentos agora em Monte Real dos aviadores? Não quero, não. Voltaria para o Porto mais uma e uma vez. As suas ausências eram comentadas. Esta foi uma das poucas vezes onde foi encontrado no seu Ministério. O seu secretário de Estado foi quem o substituiu praticamente durante todo o tempo. Hoje, a notícia da sua exoneração foi mais uma vez levantada. De novo, Carlos Brito faltou ao Conselho de Ministros. No Forte de São Julião, onde mora, foi dito esta tarde ao Jornal das 9 que o seu ministro saiu por volta da 1 da tarde. A mulher também não estava. Pensavam que ele voltaria à noite. A notícia da sua exoneração já circulava e esta tarde Cavaco Silva teve um encontro com o Presidente da República, onde lhe deverá ter dado a notícia da substituição de Carlos Brito, mas não confirmou a notícia à saída. O Ministro da Defesa não. A exoneração seria confirmada minutos depois. Carlos Brito deixou de ser ministro. Fernando Nogueira é a figura destacada desta alteração do Executivo. Além de passar a ocupar a pasta da Defesa, Fernando Nogueira continuará como Ministro da Presidência, o que o mantém como segunda figura do Governo. O novo Ministro da Defesa tem 40 anos. Iniciou a carreira política em 1983 como Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional no Governo do Bloco Central. Em 1985 é eleito Vice-Presidente da Comissão Política Nacional do PSD, tornando Ministro Adjunto para os Assuntos Parlamentares no primeiro governo de Cavaco Silva. O novo Ministro da Justiça é Laborinho Lúcio. Era até agora Secretário de Estado de Fernando Nogueira, podendo dizer-se que manterá uma linha de continuidade no Ministério da Justiça. Antes de exercer funções governamentais, Laborinho Lúcio foi o grande animador do Centro de Estudos Judiciais, a Escola de Formação de Juízes de Portugal. Reações a estas substituições já há por parte dos partidos da oposição. O Partido Socialista considera que Fernando Nogueira reúne as condições necessárias para a pasta da Defesa, mas adianta que as nomeações de hoje são a primeira brecha na remodelação de janeiro, que se revelou um falhanço também noutras pastas ministeriais. O porta-voz do PS considerou ainda que o Governo está a tentar a conciliação com as Forças Armadas e que, na ausência de figuras com projeção nacional, recorre à promoção de secretários de Estado, numa referência óbvia ao novo Ministro da Justiça. Para o PCP, é uma nova confirmação das séries de dificuldades em que o Governo se encontra desde a derrota nas autárquicas. Estas alterações traduzem para os comunistas o falhanço da tentativa de criar um novo fôlego para o Executivo, nomeando ministros sem condições para exercer essas funções. Por seu lado, o CDS considera que a presente remodelação significa que o Governo continua em crise e que a capacidade de recrutamento do Primeiro-Ministro é cada vez mais limitada. O PRD critica a precipitação na remodelação de janeiro, que não tinham sido encontradas as melhores soluções para alguns postos ministeriais.
caso de uma área tão sensível como a defesa nacional. Destacando Fernando Nogueira, o PRD acredita que os novos ministros reúnem as condições necessárias para um bom desempenho dos seus cargos. Esta era, portanto, a posição dos vários partidos da oposição. Também em Angola, o ministro da Informação, Roberto de Almeida, deu esta tarde uma conferência de imprensa admitindo a possibilidade de o país se abrir a um sistema pluripartidário. Depois de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, Angola é o terceiro país africano de língua oficial portuguesa a admitir essa possibilidade. Roberto de Almeida falava numa conferência de imprensa pouco tempo depois da partida do ministro sul-africano dos Negócios Estrangeiros. Pico Bota efetuou hoje uma visita oficial a Luanda, onde esteve pela primeira vez, muito embora não tenha sido este o seu primeiro encontro com dirigentes angolanos. A reportagem do Ricardo Melo. Pouco depois das 9h30 da manhã, em Luanda, 8h30 em Lisboa, Pico Bota chegava para a sua primeira visita à Angola. Bota vinha acompanhado de uma importante delegação e foi recebido no aeroporto de Luanda pelo seu homólogo Loy Vanduney. Logo de seguida, num segundo ato, Bota e Loy deslocaram-se para o Ministério do Interior, onde decorreram as conversações, para de seguida se encontrarem com o presidente Eduardo dos Santos. Encontro esse que foi o ponto mais alto desta visita. Durante o encontro, Eduardo dos Santos aproveitou para saudar o presidente de Klerk pela recente libertação de Nelson Mandela, o líder do ANC. Mas o mais importante foi no fim, na conferência de imprensa que Pico Bota deu no aeroporto 4 de fevereiro. Disse o responsável da diplomacia sul-africana que o seu governo pretende contribuir para a estabilização da situação na África Austral em geral e em Angola em particular, já que, como referiu, é possível, na via do diálogo, encontrarem soluções para um futuro risonho para ambos os países, bem como para a Namíbia. Os dois governos podem dedicar-se ao estabelecimento e ao reforço de uma cooperação bilateral e de uma cooperação mais alargada. Talvez aqui se possa ler o sinal de uma escada para a entrada da África do Sul no SADCC. Como Bota disse à sua chegada, agora há uma nova era na África Austral. De Luanda, para o Jornal das 9, Ricardo de Melo. São, portanto, cada vez melhores as relações entre Luanda e Pretória. No entanto, mantém-se o impasse nas negociações entre o MPLA e a UNITA. Em Washington, o Departamento de Estado afirmava hoje ter informação de que os combates prosseguem com grande intensidade, mas que de momento não era possível saber quem realmente controla Mavinga. A UNITA em Lisboa confirmou esta tarde que os combates prosseguem no sudoeste angolano, mas sublinhou que a UNITA controla a região de Mavinga. Segundo Norberto de Castro, as forças do governo angolano estão sitiadas. Daí a intensificação dos bombardeamentos. Castro adiantou que neste momento a coluna das Fápulas, mais próxima de Mavinga, está a 27 km, quando já estiveram a 6 km da povoação. Norberto de Castro desmentiu mais uma vez o alegado ferimento sofrido por Savimbi na Jamba durante um ataque aéreo. Declarou que esteve esta tarde em contacto telefónico com Jonas Savimbi, que não está de momento na Jamba, nem lá estava no dia em que Luanda afirma tê-la bombardeado. O porta-voz da UNITA declarou ainda que nessa data se verificaram um ataque a Licua, perto de Mavinga, e que a Jamba nunca foi bombardeada. Segundo a UNITA, as Fápulas esforçam-se agora por desalojar as suas forças da região de Mavinga. Desmentiu também que se tivesse verificado uma tentativa de envolvimento pelos flancos, fazendo passar tropas pela Zâmbia. A polémica em torno da figura de Jonas Savimbi e a questão da soberania de Angola a persistirem, apesar de todos os esforços diplomáticos. Outra questão de soberania e de fronteiras, e que está também a provocar polémica neste início da década, envolve as duas Alemanhas. A reunificação alemã é neste momento alvo de grande controvérsia, em causa a fronteira germano-polaca, uma fronteira polémica. Hoje mesmo em Bona, o chanceler alemão federal Helmut Kohl voltou a afirmar que é à futura Alemanha Unida quem cabe a última palavra sobre a questão das fronteiras. Mas Kohl deverá ficar isolado nesta posição. Nas últimas horas, tanto os Estados Unidos como a França deram a entender que não vão permitir qualquer alteração à configuração europeia definida na Conferência de Potsdam em agosto de 1945. Die Frage wird endgültig durch eine frei gewählte gesamtdeutsche Regierung und ein frei gewähltes gesamtdeutsches Parlament geregelt. Und niemand
will die Frage der Einheit der Nation mit der Verschiebung bestehender Grenzen verbinden. Und ich füge noch einmal hinzu, da braucht keine Nachfrage zu kommen, ich habe keinen Einwand dagegen, wenn der Deutsche Bundestag, wenn die Volkskammer gewählt ist und dort eine ähnliche Entschließung getroffen wird, seine Entschließung vom November noch einmal wiederholt. Helmut Kohl voltou assim a recusar a proposta do primeiro-ministro polaco Tadeusz Mazowiecki, que no passado dia 21 de fevereiro sugeriu a assinatura urgente de um tratado de paz separado entre Bonn, Berlim-Leste e Varsóvia. O objetivo seria o de reconhecer, ainda antes da reunificação, a fronteira ocidental da Polónia, traçada em 1945 sobre os rios Oder e Neisse. De visita à RFA, o ministro francês dos Estrangeiros, Roland Dumas, criticou já hoje a posição assumida por Kohl, que classificou de ambígua, realçando que para a França as atuais fronteiras são intocáveis. Exatamente a mesma posição defendeu ontem à noite o secretário de Estado norte-americano James Baker. The United States and others involved in this process are quite conscious of history, and our strong position, fully stated, we will continue to state it is, that the current borders are and should be inviolable and should be changed only through peaceful means. A questão agora em discussão está relacionada com a alteração das fronteiras alemãs, decidida na Conferência de Potsdam em 2 de agosto de 1945. Até 1937, a configuração da Alemanha era esta. Depois da derrota na Segunda Grande Guerra, a fronteira leste da Alemanha seria alterada numa decisão conjunta da União Soviética, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Por proposta de Stalin, a Alemanha perdeu a Pomerânia a norte e a rica região mineira da Silésia a sul, ambas a favor da Polónia. A fronteira dos dois países passou assim a ser constituída pela linha conjunta dos rios Oder e Neisse, agora atirada para o centro da discussão sobre a reunificação alemã. Mas os ventos da mudança chegam também à longínqua Mongólia. Hoje começaram naquele país asiático as negociações para a retirada completa das tropas soviéticas. Em Ulaanbaatar, a capital mongol, delegações dos dois países vão estabelecer agora os prazos limites para a saída das tropas do Exército Vermelho. Moscovo iniciou já no ano passado a retirada parcial dos militares estacionados junto à fronteira entre a China e a Mongólia. Objetivo: possibilitar a melhoria de relações com Pequim. Um imenso território, 3/4 do qual deserto, espartilhado entre a União Soviética e a China, povoado por cerca de 2 milhões de habitantes, na maioria nómadas, a Mongólia. A República Popular, também chamada de Mongólia Exterior, tornou-se em 1921 a segunda nação comunista do mundo. Seguidora fiel das diretivas de Moscou, a Mongólia é membro permanente do Comecon e da ONU. Agora uma política cautelosa de abertura com a retirada das tropas ali estacionadas e com os apelos às reformas. A recém-formada oposição mongol tem vindo a exigir a realização de eleições livres e a demissão do Comitê Central do Partido Comunista, do Governo e do Parlamento. Sinais dos tempos. Santos Pereira, sinais dos tempos têm sido, de facto, a retirada do Exército Vermelho de uma série de países, nomeadamente da Europa de Leste. Agora, esta retirada da Mongólia. Porquê? Para agradar a Pequim ou para agradar à Mongólia? Eu diria que às duas, e acrescentaria uma para agradar à população soviética e para fazer bem ao orçamento do Estado, que tão desfalcado anda desde há uns anos para cá, como cada vez melhor se vai sabendo. Pois bem, há fundamentalmente 3 razões para isso, e que se inscrevem todas perfeitamente na lógica seguida pelo Gorbachev e pela nova liderança do Kremlin nos últimos anos. Em primeiro lugar, é retirar tropas do estrangeiro, porque isso significa poupar dinheiro. Enfim, a sua estadia em terras alheias é cara. Em segundo lugar, é de retirar fatores, e a presença do Exército Vermelho em vários pontos do mundo era um dos grandes fatores, retirar, portanto, fatores que possam criar conflitos com outros países. No caso concreto da Mongólia, pois bem, sabe-se que a presença agressiva, ameaçadora na versão de Pequim de tropas soviéticas na Mongólia soviética, portanto na Mongólia exterior, constituía, como se sabe, um dos grandes obstáculos apontados por Pequim à normalização plena das relações com Moscovo. E sabe-se que, quando da sua visita a Pequim em maio do ano passado, Mikhail Gorbachev levava, entre outras ofertas na bagagem, a de uma retirada da Mongólia e, portanto, da retirada dessa potencial ameaça vista por Pequim na presença dessas tropas. Enfim, o facto do Exército Vermelho retirar da Mongólia, até que ponto significa que Moscovo poderá perder influência política naquele país?
É difícil medir neste momento até que ponto poderá perder influência, mas é previsível que sim. Bom, o que é que se passa na Mongólia em 2 traços? É curioso que, se para outros países de leste, neste caso do Ocidente, em relação à Mongólia, estamos a falar da Europa Central, portanto para a Hungria ou para a Polónia, as reformas do Gorbachev significaram, no fundo, luz verde que permitiu o avanço de um processo de reforma já em curso. Na Mongólia, pode-se dizer que os passos que têm sido dados para abrir o sistema são uma repercussão direta do que se passa em Moscou. Só um exemplo para ilustrar isto. Em 1988, incapazes já de resistir à pressão da perestroika, os dirigentes do Partido Revolucionário, o Partido Popular Revolucionário da Mongólia, lançam a sua versão da perestroika e as primeiras grandes manifestações do movimento surgido em dezembro do ano passado, o movimento democrático da Mongólia, dão-se 4 dias depois de o Comitê Central do PCUS ter admitido retirar o artigo 6º. Há uma nota curiosa, tanto nas reformas como nas manifestações que têm ocorrido desde janeiro na Mongólia, é que os manifestantes têm, por exemplo, exigido, e o Conselho de Ministros aprovou já uma normativa nesse sentido, uma redução das exportações de bens alimentares. É que a Mongólia tem uma tremenda dependência económica em relação à URSS para cobrir a sua grande dívida em relação a Moscovo, exporta praticamente toda a carne que produz. Os protestos contra essas exportações testemunham realmente uma consciência da dependência do país e um desejo de se libertar dela, de a sacudir. Mas há um pormenor ainda mais curioso. É que durante muito tempo a figura de Gengis Khan, o homem que criou o grande império mongol a partir do início do século XIII e que chegou a abarcar, digamos, desde praticamente a Europa Central até à Península da Coreia, e que foi um dos grandes flagelos da história russa do século XII até que Ivan o Terrível impôs o seu poder em Moscou, no século XVI. Pois bem, durante muito tempo, a figura do Gengis Khan foi praticamente apagada da história da Mongólia, porque, digamos, era pouco cómodo para os vizinhos russos agitar uma figura que foi um dos grandes flagelos da sua história. Ora, Gengis Khan neste momento é uma figura na moda, é de novo um herói nacional, e isso é perfeitamente sintomático de uma certa afirmação de uma identidade nacional na Mongólia. Desse ponto de vista, Moscou está, de facto, a perder influência numa zona que era, ao fim e ao cabo, considerada quase uma província da URSS, embora seja um país independente e membro das Nações Unidas. Sr. Espera, muito obrigado pela presença aqui no Jornal das 9. Jornal das 9 que vai voltar dentro de momentos. Até já. Investir na Bolsa ainda vale a pena? Quais as ações que mais subiram? E quais as que desceram mais o ano passado? Uma retrospectiva de 1989. Saiba também o que vai acontecer este ano na Bolsa. Como selecionar uma carteira. Em 89, foi possível apurar rentabilidades de 50%. E para marcados o negócio do futuro dos grupos económicos. Estes, os temas para amanhã, sexta-feira à noite, às 11 horas no segundo canal, no seu programa de economia, Acerto de Contas. Em Coimbra comemoraram-se hoje 7 séculos de universidade. Foi a 1 de março de 1290 que Dom Dinis criou o Estudo Geral, que começou por funcionar em Lisboa, mas que ficou definitivamente instalado em Coimbra em 1537. 700 anos depois da criação da primeira universidade portuguesa, os olhos estão postos no futuro, na nova autonomia das universidades. Há 700 anos atrás, Dom Dinis, rei de Portugal, criava por diploma régio datado de 1 de março de 1290 a primeira universidade portuguesa. 4 meses depois, em 9 de agosto, o Papa Nicolau IV confirmava a decisão do monarca português por meio de uma bula permitindo à nova universidade o ensino de todas as faculdades lícitas, à exceção da teologia, pelo que foram criadas as faculdades de artes, leis, cânones e medicina. A criação dos estudos gerais resultou de um condicionalismo específico do país, que nos finais do século XIII procurava ainda estabilizar e definir a sua nacionalidade, além de que as novas exigências administrativas do poder político e da Igreja, cada vez mais exigentes, não eram compatíveis com a necessidade de frequentar escolas distantes em Paris, Bolonha ou mesmo em Salamanca. Saltando entre Lisboa e Coimbra, a universidade só é definitivamente instalada em Coimbra em 1537, no reinado de Dom João III. No período de mais de um século e meio em que esteve em Lisboa,
a Universidade pouco alterou a sua estrutura, interessando-se essencialmente pela teologia, pelo que o progresso científico fazia sentir apenas muito superficialmente. A mudança para Coimbra trouxe algum relevo à Universidade, já que naquela cidade começaram por esta altura a ser criados vários colégios ligados às ordens religiosas e com a função de preparar os seus alunos para ingressar nas faculdades. Destes destaca-se o Colégio das Artes, criado em 1548 e que, juntamente com a Universidade, obteve algum relevo no ensino das humanidades, aproximando-se mais dos níveis já existentes nas outras universidades europeias. Porém, com o período da Contra-Reforma, esta tendência inverte-se e a Universidade volta-se para a defesa dos valores da ortodoxia da Igreja, impedindo as tentativas de inovação. Só no reinado de Dom José, nos finais do século XVIII, se realiza uma reforma profunda da Universidade, levada a cabo pelo Marquês de Pombal, que em 1772 foi pessoalmente a Coimbra entregar os novos estatutos da Universidade. A reforma pombalina, mais apostada nas ciências da natureza e do rigor, corporizou-se numa profunda reforma da Faculdade de Medicina e na criação das Faculdades de Matemática e Filosofia. A Faculdade de Direito formou-se em 1837 pela fusão das Faculdades de Cânones e de Leis. Depois da proclamação da República, em 1910, a Universidade de Coimbra deixou de ser a única no país, com a criação das Universidades de Lisboa e do Porto. Sofreu de então para cá as várias reformas do ensino, sendo hoje composta por 7 faculdades: Direito, Letras, Medicina, Economia, Farmácia, Ciências e Tecnologia e Psicologia e Ciências da Educação. O ensino que hoje presta aos seus mais de 15 mil alunos tem os seus problemas, inerentes à qualidade do ensino português. A Lei da Autonomia permite-lhe agora estabelecer e definir os seus métodos e os seus objetivos. Permite-lhe ultrapassar o sistema anquilosante do ensino universitário português, que hoje faz 700 anos de idade. Ontem, ao fim da tarde, Lisboa foi palco de um incidente que não pode pura e simplesmente acontecer. Um contentor explodiu com violência, matando uma pessoa por no seu interior estarem elementos perigosos, explosivos, que nunca poderiam estar fechados no mesmo espaço. Mas aconteceu. Vamos lembrar como foi. A explosão que se deu ontem no terminal de Santa Apolónia não foi de modo nenhum poética, mas foi certamente completa a destruição por ela causada. Um morto e 3 feridos graves a lamentar. E não fora a rápida intervenção dos bombeiros que mobilizaram 40 homens para o local, controlando a situação em meia hora, e os estragos teriam sido bastante maiores. Como muito mais grave teria sido se a explosão se desse em algum outro local do percurso, porventura mais movimentado do que o local do acidente. O porta-contentores vinha de Camarate em direção ao Cais de Santos para fazer um embarque com destino aos Açores. Isto quer dizer que se a explosão se tem dado 5 ou 10 minutos mais tarde, o contentor estaria em pleno Terreiro do Paço ou na Avenida 24 de Julho, em hora de ponta. A catástrofe seria inimaginável. Como é possível transportar uma carga tão delicada sem garantir a sua absoluta segurança? É de rastilho explosivo. É normal carros transportarem rastilhos explosivos? Normal desde que tenham autorização para isso. Nunca este tipo de condicionamento. Nestas circunstâncias Nunca. não é Isto é, e há uma legislação muito rigorosa em relação a isso. Mas não é normal transportarem... transportar explosivos assim, não. O desconhecimento em relação à carga transportada pode justificar a falta de medidas de segurança. Mas nada justifica que um comum cidadão possa morrer ao volante do seu automóvel quando regressa à casa. Para averiguar a causa ou causas da explosão, o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações já nomeou uma comissão de inquérito, que tem 72 horas para chegar a alguma conclusão. Tarefa que à partida não se figura fácil. Os cartuchos foram encontrados aí no local e é fácil encontrá-los aí, não só cartuchos como caixas de fósforos, e no próprio, o resto ficou do contentor. Há recipientes com ácido sulfúrico, restos de baterias, etc. Portanto, isso é o que vinha neste contentor. Quanto ao contentor que lá está, manifesto de carga que foi entregue à polícia, tinha sem material que é papel, madeiras, etc. Não é material explosivo. Deste contentor que explodiu, vinha isto que vinha? Bom, neste manifesto de carga, pelo menos o agente ou o empregado da firma disse-me que não tinha cá o manifesto de carga. No apurar de responsabilidades, vai ser tarefa primordial descobrir esse manifesto de carga. Manuel Pereira, Ministro da Administração Interna, que esteve ontem no local do acidente, afirmou há momentos ao Jornal das 9, na sua opinião, a legislação que regulamenta o transporte de materiais perigosos deveria ser melhorada. Na opinião do Ministro, só empresas especializadas deveriam ser autorizadas a praticar tal serviço, coisa que a legislação atual não obriga.
A polícia, e sobretudo aqui a Polícia Judiciária no caso, desenvolverá todas as ações, com certeza, para encontrar e submeter a tribunal e submeter a juízo os culpados neste ato. Sr. Ministro, e isto que aconteceu, de alguma maneira, indigna-o? Qual é o sentimento que tem em relação a este caso? Sabe, eu neste caso vejo aqui uma situação especial, que é esta, a falta talvez de profissionalismo, ou digamos a falta de cultura de determinados profissionais. Eu não concebo, por exemplo, que um profissional de transportes não saiba aquilo que transporta. Com certeza que ele não vai misturar no transporte das batatas da mesma forma que transporta ovos, ou matérias frágeis da mesma forma que transporta ovos. Ora, o que acontece neste caso é que não é possível conceber que alguém seja um profissional de transportes, como neste caso, e que não saiba aquilo que transporta e que não saiba que tipo de incompatibilidades é que esse transporte lhe pode trazer e os riscos que ele corre. Portanto, trata-se de um princípio de responsabilidade e de um princípio de, digamos assim, de dignidade e de profissionalismo que nós temos, evidentemente, não podemos de forma nenhuma ignorar e que temos de acentuar sempre. Temos de chamar as pessoas à responsabilidade. Pensa que estamos perante um caso em que a legislação, apesar de existir e de ser, enfim, rigorosa e conclusiva, pensa que essa legislação pode ainda ser mais, enfim, mais apertada para os provocadores, que obriga as pessoas a terem mais cuidado? E eu diria, por exemplo, e alguém poderá não gostar desta minha expressão, que, por exemplo, os transportes de mercadorias deste tipo, explosivas ou perigosas, deviam ser só feitos por empresas profissionais, por empresas especializadas nesta matéria, como acontece já, de certa maneira, no transporte dos carburantes e outros, onde realmente só possam ser licenciadas as pessoas que apresentem não apenas os veículos, mas o modo de condução